Os irmãos podem sentar. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a esse momento, esse tempo de louvor, de adoração, de culto. Essas canções têm tudo a ver com o que nós vamos ver hoje, desde a primeira canção, que foi sobre as bem-aventuranças. Você pode abrir a sua Bíblia aí, em Mateus capítulo 5. Semana passada nós vimos o versículo 1 e 2, na introdução dessa série de sermões, aos pés do Mestre. Então a criançada que está em casa assistindo, espero que você esteja com aquela folhinha preenchendo aí. Então você pode colocar aí Mateus 5, vamos ver do versículo 3 ao versículo 10. Estamos agora, como começamos e dissemos semana passada, aos pés do Mestre. Estamos nos lançando como alunos, como discípulos, aos pés de Cristo, o nosso Mestre, que nós vimos semana passada, que é um Mestre por excelência, é um Mestre divino, que vem da parte de Deus para nos instruir e nos ensinar. E agora, Jesus passa a ensinar, a partir do versículo 3 de Mateus. Nós não vamos ver versículo por versículo. John MacArthur, Martyn Lloyd-Jones, ele tem um livro de 600 páginas, dona Flávia, que são 60 mensagens nesse Sermão do Monte. Nós não vamos fazer esse serviço todo, nós vamos encurtar um pouco, mas eu gostaria de olhar com você hoje as 8 bem-aventuranças e conversar sobre elas e perceber que essas virtudes, esse estilo de vida, essa lição do Mestre é para cada um de nós. Então, à medida que eu for lendo agora as bem-aventuranças, você vai acompanhando aí na sua Bíblia, você tente imaginar a realidade de viver essa alegria, esse prazer, essa felicidade, essas bem-aventuranças. Bem-aventurado significa muito feliz, felicíssimo, satisfeito, aponta para a ideia de uma vida plena, de uma vida feliz, de uma vida que encontrou sentido. Na verdade é o que as pessoas procuram, né? Felicidade, sentido para a sua vida. Infelizmente, longe da palavra de Deus, longe de Deus, as pessoas encontram felicidades temporárias, superficiais, passageiras. E muitas vezes, na busca da felicidade, encontram tristeza, dor, desprezo. Mas em Cristo e na vida que Cristo nos oferece, nós podemos encontrar verdadeira felicidade. Então, bem-aventurado é isso, feliz. E disse Jesus: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Até aqui. Vamos orar. Senhor Deus, agora que estamos aos pés do Mestre, aprendendo esta primeira lição nas bem-aventuranças, peço que o Senhor venha falar e ministrar aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém e amém. O que nós vamos perceber aqui nas bem-aventuranças é a felicidade e as virtudes do crente, a felicidade e as virtudes do crente num mundo hostil. A felicidade, a alegria e as virtudes, as atitudes certas, corretas, boas dos crentes num mundo hostil. Jesus falou isso para aquela multidão e tem tudo a ver com a gente hoje, pois também somos crentes no Senhor e vivemos num mundo hostil e perguntamos o que o Senhor espera de nós, o que Deus espera de você na luta que você está enfrentando em casa, no trabalho, na sociedade.
Quando a gente vê os nossos irmãos sendo perseguidos ao redor do mundo, o que o Senhor espera da gente nesse momento de dor? As bem-aventuranças vão nos trazer 3 lições aqui. A primeira é que nós temos que olhar para a realidade. Cada uma das bem-aventuranças estão relacionadas a alguma situação difícil, não é verdade? A primeira bem-aventurança no versículo 3, acho que está dando um eco aqui, não sei o que é. Está dando um eco para vocês também? Não? Então talvez seja o retorno aqui, posso tirar o retorno aqui. A primeira bem-aventurança fala sobre ser humilde de espírito. Algumas versões vão trazer pobre de espírito. Pobre de espírito. Não parece ser uma coisa boa, né? A princípio, ninguém quer ser pobre, miserável. Essa palavra pobre veio trazendo um contexto de espiritual, porque o verdadeiro crente é aquele que se esvazia de si mesmo. E quem é que quer se esvaziar de si mesmo? Do seu ego, das suas forças, das suas vaidades. No mundo em que as pessoas são arrogantes, impetuosas, falam mais alto, gritam. Então, a bem-aventurança diz: seja pobre de espírito, seja simples, seja simples. A segunda bem-aventurança no versículo 4 fala sobre choro, liga automaticamente ao quê? Tristeza. E a realidade da vida é que muitas vezes estamos tristes. Cantamos uma música que fala, né? O choro pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas às vezes o choro, né, dona Flávia? É 2, 3 noites, uma semana. Às vezes parece que o choro se estende. Então a bem-aventurança fala sobre a realidade de tristeza. Versículo 5 fala sobre os mansos, aqueles que têm domínio próprio. No mundo em que as pessoas explodem, põem para fora a sua maneira de pensar, querem impor o seu pensamento, suas ideologias, suas propostas, nem que seja na base do pau, do tiro, do fogo. E a Bíblia fala: calma, não tente resistir a essa pressão da mesma forma, mas seja manso. Contenha-se, controle-se nesse mundo. O versículo 6 vai falar sobre fome e sede de justiça. E nós conhecemos bem o que é viver um mundo de injustiças, de diferenças, onde a Constituição, a lei, as regras, os contratos, os acordos são varridos do contexto e cada um faz o que quer e ninguém mantém a sua palavra. No versículo 7, fala sobre os misericordiosos. Misericórdia é exercer bondade para quem é mal com você, para quem te fez o mal. Isso é ser misericordioso. Não é simplesmente ter misericórdia de alguém que está sofrendo lá longe, mas é ter misericórdia de alguém que veio contra mim e eu exerço bondade de não retribuir segundo aquilo que a pessoa merece. Talvez uma punição, um castigo, uma vingança. Isso é ser misericordioso. Percebe o contexto difícil? O versículo 8 fala sobre ser limpo de coração, no mundo de imoralidade, de perversão, de sensualidade, de corrupção. Como manter puro o coração? Como manter pura a mente? Vivemos num mundo que jaz no maligno. Você liga a televisão e tem bobagem. Seus filhos vão ver um desenho e no desenho tem bobagem. Você vai ver um filme com a família e fica corado de vergonha, porque tem imoralidade, sexualidade e tudo mais. Versículo 9 fala sobre pacificadores. E vivemos situações de guerra, guerras militares, mas também guerras ideológicas, também guerras religiosas, também guerras de opiniões, guerras familiares, guerras de desejos, guerras de vontades, guerras de ego. Versículo 10 fala sobre perseguição. Isso aqui é muito triste, ser perseguido. No contexto aqui é pela fé, é ser perseguido por causa da justiça de Deus, mas ser perseguido em qualquer contexto é muito ruim, não é verdade? Percebe então, primeira lição
que as bem-aventuranças nos mostram é que Jesus está falando para a gente como a gente no mundo que a gente vive. Olhe para a realidade. Às vezes a gente pensa que seguir a Jesus, se sentar aos pés do Mestre, entregar a sua vida a Cristo, vai acabar todos os problemas. Mas o Mestre começa a dizer como que nós vamos lidar nesses problemas que vamos enfrentar, nesses problemas do dia a dia, nesses problemas que não acabam. Olhe para a realidade, e a realidade é essa: aceitar que vivemos no mundo mau, no mundo de lutas, no mundo de dificuldades. E se você está sofrendo, não é porque você orou pouco, não é porque a sua fé é pequena, não é porque você se consagrou. Se sofremos é porque estamos no mundo mau. Jesus disse: no mundo vocês passarão por aflições, tem de bom ânimo. E de certa forma, Paulo até diz em Filipenses 1:29, vos foi concedida a graça de não apenas crer em Jesus, mas também de padecer, de sofrer por Ele, com Ele. De certa forma, a dor, a luta neste mundo mal pode até se intensificar por você estar em Cristo. Aliás, é curioso o chamado de Deus para Paulo, antigamente chamado de Saulo. Lá em Atos 9:16 diz assim: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. E se você quiser saber um resumo, vai na segunda carta aos Coríntios, que você vai ver como que Paulo descreve situações de sofrimento que ele passou. Meus irmãos, a palavra de Deus, o nosso mestre, fala para a gente colocar os pés no chão. Nós não temos que ter a expectativa de uma vida de mar de rosas, sem enfermidade, sem problemas, sem lutas, sem dificuldades, porque essa é a realidade da nossa vida. Não deveríamos nos espantar, como Pedro diz, se alguma coisa nova estivesse acontecendo, porque estamos com problemas que nos fazem chorar, problemas que nos fazem ter fome e sede de justiça, quase que fome e sede de vingança, né? Acontecem essas coisas, estamos suscetíveis a tudo isso. A primeira lição nas bem-aventuranças é compreendermos que vivemos num mundo mau, e nós vamos ter que aprender a lidar com isso. E Jesus está com aquela audiência, aquela multidão de pessoas, que ali era como que aí o incubar do Evangelho, da igreja, que depois da morte e ressurreição de Jesus se espalhou por toda a terra e nos alcançou. E o que a igreja viveu daqueles primeiros dias até hoje foram lutas, a dura realidade das lutas cotidianas. Então quero dizer para você nessa noite, que a primeira lição é que todo crente está sujeito aos infortúnios nesta vida presente. Perceba que os verbos estão no presente. Bem-aventurado aqueles que são os humildes do espírito, aqueles que choram, aqueles que são mansos, os que têm hoje fome e sede de justiça, os que são misericordiosos hoje, limpos de coração hoje, pacificadores hoje, perseguidos hoje. No presente, no agora, podemos esperar aflições. Mas o texto não para por aí, as lições não param por aí. O que precisamos primeiro entender é saber que estar no time de Deus significa ter adversários e adversidades, é lutar contra o mundo e muitas vezes contra até mesmo as inclinações do próprio coração. Essa é a realidade, essa é a real. Mas qual é a segunda lição? A segunda lição nos convida a olharmos para a eternidade. Se você olhar comigo, todos os versículos da bem-aventurança terminam com algo, com uma expectativa de uma promessa ou de uma certeza futura. A não ser a primeira bem-aventurança, versículo 13, versículo 10, que fala sobre uma realidade também presente, eu vou dizer no terceiro ponto. Mas veja o versículo 4, serão, o verbo está no futuro, consolados. Versículo 5, herdarão, verbo está no futuro, herdarão
a terra. Versículo 6, serão, futuro, serão fartos. Versículo 7, alcançarão no futuro misericórdia. Versículo 8, verão a Deus. Versículo 9, serão chamados filhos de Deus. Até aí. O que esses verbos no futuro nos indicam? Que o Senhor deseja que estejamos de olho na eternidade. Primeiro, olhos na realidade. Segundo, olhos na eternidade. O que as bem-aventuranças nos ensinam é aprender a ver além do que os olhos naturais veem. O que Jesus está dizendo aqui é que nós temos que aprender a viver e andar com os olhos da fé. Hebreus 11, versículo 1, nós estudamos e diz o quê? Que fé é a certeza, é a convicção de coisas que não se veem, mas a certeza daquelas coisas que nós esperamos. Isso é fé. Essa palavra fé, pequenininha, não aparece aqui nas bem-aventuranças, mas o modo de viver de uma pessoa bem-aventurada é uma vida de fé, é uma vida que olha para a eternidade, aqui da realidade e enxerga a eternidade. E o que nós encontramos na eternidade como povo de Deus? As promessas eternas do Senhor, a começar pela promessa da vida eterna. E aqui nas bem-aventuranças nós temos presentes, dádivas maravilhosas asseguradas a nós. Meus irmãos, enxergar a eternidade vai nos ajudar a lidar com a realidade. Enxergar a eternidade vai nos ajudar a lidar com a realidade. Paulo diz em Romanos 8, versículo 18, que os sofrimentos de hoje não se comparam com a glória que será revelada em nós. Romanos 8, 18. Paulo foi um cara que sofreu muito. E como que ele aguentou o sofrimento, não abandonou a fé, não murmurou contra Deus, não perdeu a cabeça? Porque ele tinha os olhos na eternidade. Vamos fazer um exercício? Vamos usar um olho para ver a realidade, mas vamos abrir o outro olho para a eternidade. Esse deve ser um exercício constante em nossa vida, porque quando nós fechamos o olho da eternidade, nós achamos que todas as promessas de Deus têm que se cumprir agora, hoje, imediatamente, instantaneamente, mas não é isso que a palavra de Deus nos promete. Ela nos promete a eternidade. E aqui eu quero dar luz, olhar com você para o versículo 3 e versículo 10, quando as bem-aventuranças afirmam que hoje nós já pertencemos ao reino de Deus. Versículo 3 diz, porque deles é o reino de Deus. Versículo 10, porque deles é o reino de Deus, não é será, percebe? Já é. Aqui é aquele conflito, do já e ainda não. Jesus já inaugurou o reino, Jesus, ele já reina, mas ainda não plenamente, na sua totalidade, que se dará na sua segunda vinda, quando assim ele vier com o seu cetro e vai reinar sobre toda a terra por 1000 anos, como cremos, e vai reinar sobre todas as coisas, e haverá justiça perfeita em todo lugar. Mas esse dia ainda não chegou, ainda reina em piedade e em justiça, mas o reino dos céus já está inaugurado. E é curioso Mateus fazer questão de colocar esse sermão do monte e falar sobre a realidade do reino dos céus, porque todos os estudiosos concordam que o evangelho de Mateus, ele se destina primeiramente aos judeus, que tinham promessas do reino terreno, do reino de Davi, do reino de Deus aqui na terra, de um Messias que viria num grande cavalo, com um grande exército, libertaria o povo dos seus algozes, dos romanos e tudo mais, e reinaria com poder e glória. Eles tinham a expectativa de benefícios de um reino terreno, mas Jesus anuncia um reino celestial,
um reino espiritual. Jesus inaugura o seu reino de forma invisível, a começar em nossos corações. E hoje, todo aquele que tem a sua fé em Cristo já está nesse reino dos céus, nesse reino de Cristo. Todo aquele que se rendeu a Cristo, todo aquele que crê que Jesus é o Senhor, todo aquele que crê que Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, já é um novo cidadão de Deus na terra. E sendo um cidadão de Deus, dos céus aqui, deve ter um olho na realidade, do mundo aqui, mas já pode ter um outro olho na eternidade. E eu quero desafiar você a desembaçar o seu olho da eternidade. Às vezes enxergamos pouco, nós estamos muito impactados pelas luzes do presente, pelas tecnologias do presente, pelos prazeres do presente, pelas realizações do presente, e corremos de um lado para o outro para acumular coisas do presente, quando o Senhor Jesus nos convida a acumular tesouros celestiais e nos preparar para a eternidade. Se você não sabe, eu quero te dizer, tudo que você acumula das coisas materiais desta vida, você não leva para a eternidade. O caixão, como se diz, não tem gaveta, vai ficar por aqui. Mas aquilo que você aprende e empreende para a eternidade, isso sim tem grande valor. Jim Elliot, um missionário que morreu fazendo missões, uma vez disse: não é tolo aquele que abre mão das coisas que não pode reter para ganhar aquilo que jamais vai perder. Não é tolo aquele que enxergou que pode perder as coisas dessa realidade quando já obteve as coisas da eternidade. Então, as bem-aventuranças nos ensinam a olhar para a eternidade. Esses verbos no futuro nos ensinam a olhar para isso que está depois. Então, se no primeiro ponto eu disse que o crente está sujeito aos infortúnios dessa vida presente, nesse segundo ponto nós aprendemos que o crente está certo das delícias na vida futura. O crente, ele está certo das delícias da vida futura, e compreender isso vai nos ajudar a enfrentar as dores, as mazelas, os infortúnios desta realidade, as perseguições, as oposições, e até mesmo a praticar o que as bem-aventuranças nos ensinam. E assim eu quero entrar no nosso terceiro ponto. Olhando a realidade, olhando para a eternidade, nós temos que aproveitar as oportunidades. O crente que vive hoje com os olhos lá na eternidade tem oportunidades maravilhosas aqui. E eu penso que as bem-aventuranças nos trazem esses desafios de hoje. Uma vez que nós no presente já pertencemos ao reino dos céus, nós podemos em Cristo e pelo Espírito Santo e pela palavra viver de um modo diferente desse mundo. Eu comecei falando no primeiro ponto de como esse mundo é mau, e muitas vezes nós nos deixamos arrastar pelas maldades desse mundo, pelas ideias desse mundo, mas agora em Cristo nós podemos pensar e agir de uma forma diferente. E aqui Jesus, o Mestre, ensina aquela multidão que devem viver de uma forma diferente. E quando a gente olha para as bem-aventuranças, não é simplesmente eleger uma ou outra. Deixa eu ver qual que eu gosto mais. Eu quero ser misericordioso. Eu vou ser pacificador. Não é isso. A ideia de Cristo é que cada um de nós, em Cristo, devemos desenvolver cada uma dessas bem-aventuranças. E eu também não penso que essa lista de bem-aventuranças, ela é exaustiva, no sentido de que só tem essas 8 aqui. Eu imagino que Jesus deu exemplos de atitudes, de ações e mentalidade celestial que nós em Cristo devemos desenvolver aqui. Que oportunidades então nós temos, nesse mundo mau, de praticar? E aqui então nós olhamos para essas virtudes
virtudes. Que virtudes são essas? A primeira, ser pobre de espírito. Versículo 3. Humildes de espírito. Significa que nós podemos nesses dias esvaziar o nosso ego, esvaziar as nossas vaidades, esvaziar a nossa arrogância e nossa pretensão e sermos humildes diante do Senhor. Nós cantamos isso, que Ele cresça e que eu diminua. Foi João Batista que falou isso quando estava diante de Cristo. E essa bem-aventurança tem exatamente esse sentido. Paulo diz em Filipenses capítulo 2, que Jesus, embora sendo Deus, se esvaziou, a kenosis. E eu penso que esse princípio de esvaziamento é um princípio que devemos imitar. Devemos realmente esvaziar de nós mesmos para nos encher de Cristo. Paulo vai falar em Gálatas 2:20, estou crucificado com Cristo, portanto não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Meus irmãos, para que Cristo viva em mim, eu tenho que me esvaziar de mim mesmo. Eu tenho que deixar que Ele plenamente conduza meus pensamentos, conduza o meu coração, conduza as minhas vontades, conduza os meus valores, conduza os meus planos. Nesses dias em que as pessoas são orgulhosas, em que as pessoas virou virtude a vaidade, nós como povo de Deus temos que dia a dia esvaziar-nos de nós mesmos. Temos oportunidades hoje ou não, mesmo tendo muito, como Paulo fala em 1 Coríntios 7, mesmo tendo muito, mas como que não tendo, usando as coisas dessa vida, mas como se não pertencesse a nós, mas cada dia andando em humildade. A segunda bem-aventurança diz: os que choram. Pastor, choram pelo quê? Será que alguém pisou no calo de alguém? Será que alguém deu um soco e a pessoa está chorando? Martin Lloyd Jones sugere que esse choro é um choro de lamento pelo estado espiritual das coisas. Nós somos pessoas que olhamos para a eternidade em Cristo e olhamos para a realidade e vemos a distância que estão da santidade, da graça, da vontade de Deus e lamentamos sobre isso. Como Jesus em Mateus 23, chegando em Jerusalém, ele diz: Jerusalém, 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 tanto tempo eu quis te acolher, eu quis te ajudar, eu quis te guardar, mas vocês desprezaram, vocês rejeitaram, vocês mataram os profetas. Jesus está lamentando, Jesus está chorando diante da perversão e da maldade. Nós também devemos chorar e lamentar a impiedade à nossa volta. Devemos detestar isso tudo. E devemos lamentar que as pessoas vão abraçadas na imoralidade. Quando vemos um familiar, um amigo, ou mesmo um filho se perdendo, deveríamos lamentar, devemos chorar por essas coisas. Tiago vai dizer que não é só culpado da lei quem pratica a coisa, mas também quem se omite essas coisas. Nós devemos chorar. Quantas vezes você tem chorado e lamentado a perversão da humanidade? Quantas vezes você vendo uma notícia de um assassinato, de um estupro, de uma maldade, você lamenta que as pessoas estão tão perdidas, tão distantes? Nós somos rápidos em pegar o martelinho de juiz e condenar as pessoas, mas Jesus nos convida a chorar, a lamentar. A terceira bem-aventurança fala sobre ser mansos, mansidão. Ser manso é a ideia daqueles que se dominam, se controlam, aqueles que educam os seus instintos. Esses dias eu estava assistindo Chosen, eu até recomendo um aplicativo que traz uma série de mensagens, de filmes sobre a vida de Cristo, e é uma perspectiva muito legal, porque normalmente os filmes de Jesus vai andando e as pessoas vão vindo até Jesus, mas no Chosen eles desenvolveram a ideia de que as pessoas estão longe e Jesus está indo atrás delas, então eles são escolhidos, eles são encontrados, Jesus vai buscá-los. É muito legal essa ideia, né? Não são as pessoas vindo, é Jesus indo, né?
E no último episódio que eu assisti, que lançou essa última semana, Jesus mostra como que Jesus está trabalhando Tiago e João e Tiago, que são os filhos do trovão, né? Eles são, né, manda fogo, e Jesus diz: vocês são como filhos de trovão. Muitas vezes nós somos assim, impetuosos, mas a gente sabe que Jesus ensinou, educou, para que esses homens se tornassem discípulos, testemunhas da verdade. Mansidão, necessariamente Deus não vai te transformar, mudar você, mas a graça nos educa, ela nos ensina a como viver da maneira certa, como falar da maneira certa, como reagir da maneira certa. Então, bem-aventurados são aqueles que têm o seu espírito sob domínio, não fala de qualquer maneira, não pensa de qualquer maneira, não reage abruptamente. Isso é uma virtude cristã, ter o meu coração sob controle, sob domínio. Isso é uma bem-aventurança. Nós muitas vezes somos rápidos em querer responder, em querer reagir. A bem-aventurança é: domine-se. Provérbios vai dizer que o sábio, ele contém a ira. O sábio, ele contém a ira. A psicologia vai dizer que você tem que extravasar. Põe para fora, fala logo tudo. É a sabedoria do mundo, é a sabedoria carnal. A sabedoria espiritual e de Deus fala: o sábio se domina, o sábio se cala, o sábio é manso. Além disso, outra virtude que temos oportunidade de praticar hoje, tem fome e sede de justiça, é a quarta bem-aventurança. Meus irmãos, essa fome e sede de justiça não tem nada a ver com justiça social, não tem nada a ver com isso, também não tem nada a ver com pegar a sua espada justiceira e sair por aí correndo, cortando a cabeça das pessoas, fazendo justiça. Fome e sede de justiça aponta para um estilo de vida justo na verdade. Pessoas que querem e praticam o que é certo, o que é justo, o que é correto, mesmo quando a pressão tenta te puxar para o que é errado, mesmo que haja algum lucro na injustiça. A bem-aventurança é praticar a justiça. Fome e sede de justiça, viver de modo justo. Fala então, trata-se de um estilo de vida que é justo, decorrente da justificação, pois Jesus, ele é justo e é justificador. Então em Cristo nós somos justificados, não apenas para que a nossa condenação seja tirada de diante de Deus, mas para também vivermos em justiça na nossa vida. Falarmos a verdade, como Paulo fala em Efésios 4, não termos balanças enganosas, não sermos parciais no nosso julgamento, sermos justos em tudo o que fizermos, nos nossos negócios, nas nossas avaliações, nas nossas sentenças, temos que ser justos. A quinta bem-aventurança fala sobre ser misericordiosos, e como eu já disse algo, não é ser complacente com alguém que está sofrendo, mas é realmente entender, não devolver a punição ou a condenação daquela pessoa que te ofendeu. Misericordioso é exatamente ter compaixão e piedade em relação àquela pessoa que te ofendeu, porque essa é a misericórdia de Deus para conosco. Nós o ofendemos e Ele nos trata com misericórdia. Então ser misericordioso não é ter pena de alguém que está lá na praça, que você nunca viu, e levar um prato de comida para ele. Não é isso. Ser misericordioso é lidar com aquela pessoa que te bateu na face, te traiu, te feriu, te magoou, e você trata com misericórdia. Não devolve no mesmo nível da miséria que aquela pessoa te proporcionou, mas você responde em graça, responde em amor a essa pessoa que te ofendeu. Olha só quanta oportunidade nós temos na vida de sermos misericordiosos.
Essas pessoas no trabalho, na família, em casa, que chutam a sua canela, que puxam o seu tapete, que põem o dedo no seu olho. É para essas pessoas que devemos ser misericordiosos. Assim como Deus tem sido misericordioso conosco quando o ofendemos e quando pecamos contra Ele. A sexta bem-aventurança fala sobre ser limpos de coração. Talvez esse seja mais fácil de entender. Ser limpo de coração, puro de coração, trata-se de santidade de coração. Mas o grande desafio para nós, e sempre foi, é não nos vestirmos apenas de um manto de religiosidade, de um manto de perfeição, de um linguajar de piedade, mas um coração corrompido. Às vezes somos doces nas palavras, mas venenosos nas intenções. E Jesus, Ele conhece o nosso interior, Ele conhece os nossos pensamentos, Ele conhece o que vai lá dentro, nossas motivações. E o que o Senhor espera de nós não é mera religiosidade, mas sim uma vida de pureza de coração. E nós temos a oportunidade para isso num mundo tão mau, tão perverso, tão imoral, tão depravado. Nós somos convidados a sermos puros em nosso pensar, puros no nosso coração, no nosso sentir, puros nas nossas intenções. Quantas vezes as pessoas te dão com uma mão pensando tirar com a outra? Quantas vezes, aqueles políticos distribuem festas, saco de cimento, com a intenção de ganhar voto? Maldade, perversão, corrupção. Quantas vezes nós fazemos isso? O Senhor nos convida a sermos puros de coração, fazermos as coisas com sinceridade e genuinamente, num mundo mau, num mundo perverso. A sétima bem-aventurança fala sobre sermos pacificadores. Como eu já disse, vivemos num mundo de guerra. Tiago vai dizer no capítulo 4 que as guerras são frutos das nossas cobiças. Então, pacificador é alguém que já renunciou às suas cobiças, é alguém que já renunciou ao seu ego, e agora, ao invés de brigar pelas coisas, ele pacifica as coisas. Jesus nos dá um exemplo disso em João capítulo 8, quando ele está diante da mulher adúltera, e as pessoas estão com pedras nas mãos, querendo fazer justiça, e jogam aquela mulher adúltera diante de Jesus. E aí, como é que a gente mata ela? O que a gente faz com ela? E Jesus desenha alguma coisa no chão e diz umas poucas palavras, e daqui a pouco a situação está pacificada. Aquilo que era um alvoroço de pessoas gritando, com ódio nos olhos, com sangue nos olhos, faz com que as pessoas abaixem a cabeça e saiam humildemente, em silêncio, cada um para a sua casa. E Jesus vai de encontro àquela mulher e diz: mulher, onde estão os seus acusadores? Nem eu te condeno, vá e não peques mais. O Senhor nos chama para sermos assim, pacificadores. Muitas vezes nós somos inflamadores, provocadores, como aquelas crianças na escola que briga, e empurram um em cima do outro. Muitas vezes nós acabamos sendo provocadores de dissensão entre as pessoas, levando conversinhas e papinhos de um lado para o outro, inflamando as pessoas. Nada disso. Muitas vezes nossas palavras saem como espadas, como faca, e ferem, machucam e provocam ainda mais. Jogamos gasolina no fogo. Bum! Deus nos chama para sermos pacificadores, aqueles que promovem a paz. Quantas situações você tem hoje na sua vida, de guerras, de conflitos, em que você tem a oportunidade de ser um pacificador? Em casa, na família, no trabalho, na igreja, na rua. Deus deseja que os seus filhos sejam pacificadores no mundo. E por fim, a oitava bem-aventurança: ser perseguido.
Aí alguém vai falar, peraí, mas isso aí eu estou sendo vítima, né? Eu não posso... Ei, Pedro, me persegue aí, Pedro. Eu não posso pedir isso, né? Mas eu penso que essa bem-aventurança já vai introduzir a próxima mensagem, que vai falar sobre os efeitos de sermos bem-aventurados. Um dos efeitos de ser bem-aventurados, um dos efeitos de sermos cristãos, é provocar esse mundo mal, sem querer, querendo. É incomodar este mundo mal, é nadar contra a correnteza, e isso incomoda. E daqui eu quero dizer, que se você está sendo perseguido, por causa da sua fé, e porque você é um bem-aventurado, louvado seja Deus por isso. Jesus disse aos discípulos, lá em João 15:20, eu fui perseguido, eu que sou o vosso Senhor e Mestre, fui perseguido, vocês também serão perseguidos. Mas Jesus ainda fala algo mais, eles me ouviram e também ouvirão a voz. Mas a primeira sentença é dura, seremos perseguidos, e se algum cristão está sendo perseguido por causa da sua fé, isso é uma bem-aventurança. Isso testifica e atesta que você de fato é de Cristo. Agora, se a gente espera nesse mundo que as pessoas sempre nos aplaudam, que a gente nunca vai contrariar seus pensamentos e suas vontades, se a gente quer sempre ficar bem com a galera, indo na onda na moçada, nunca se posicionando eticamente, biblicamente, doutrinariamente, se a gente for fazendo concessões e concessões, realmente não seremos perseguidos, mas estaremos perdendo a oportunidade de fazer a diferença. As bem-aventuranças então apontam, primeiro, para a realidade. A realidade é dura, vivemos num mundo mau. O crente ele está suscetível aos infortúnios dessa vida. Segunda lição, as bem-aventuranças nos ensinam a olhar para a eternidade. Então o crente ele está certo das delícias futuras que estão reservadas para ele. E diante dessa realidade do futuro, o crente aprende uma terceira lição, que hoje nós temos oportunidade de sermos felizes nesse mundo e virtuosos diante das circunstâncias que nos cercam. Jesus estava olhando para uma multidão, crianças, jovens e velhos, religiosos, soldados e tudo mais. Tinha gente de todo tipo e até de outras nações diante dele. E essas bem-aventuranças, essa lição de mestre, era para cada um ali diante de Cristo. Essas lições são também para cada um de nós. Conclusão. Os crentes são apresentados aqui a valores de uma cidadania celestial, pois somos súditos e somos cidadãos de um reino celestial. Por isso esses valores são tão altos, tão elevados e tão diferentes. Os crentes também são esclarecidos de como viver no conflito entre o reino terrestre e o reino celestial, a realidade e a eternidade. Nós estamos aprendendo a viver e vamos ter que lidar com isso até que Cristo nos chame ou Ele mesmo venha nos buscar. As bem-aventuranças, portanto, lançam sobre nós uma roupagem celestial na nossa mente, no nosso coração e na nossa conduta. As bem-aventuranças nos ensinam como viver essa vida como um cidadão celestial, porque nós somos peregrinos aqui e a nossa cidadania está nos céus. Implicações para nós. Primeira, as bem-aventuranças devem ser as marcas do cristão em nossos dias. Deus espera que essas bem-aventuranças sejam as nossas marcas, as nossas atitudes, cada uma dessas bem-aventuranças. Segunda implicação muito relevante em relação às bem-aventuranças, a nossa religiosidade, a nossa religião é vazia se estamos vazios de bem-aventuranças. Se tivermos só o templo, só a religiosidade, só os rituais, mas sem essas bem-aventuranças, é nada, é só casca, é só aparência. Para sermos verdadeiramente religiosos e crentes, temos que desenvolver as bem-aventuranças em nossa vida, para podermos dizer que de fato somos
crentes em Cristo. Viver as bem-aventuranças é o meio prático de testemunhar ao mundo que de fato somos filhos de Deus. Não é simplesmente falando, sou crente, sou filho de Deus, sou da igreja congregacional. Não, você testemunha que é na medida em que você vive essas bem-aventuranças. Então eu tenho 3 aplicações, se você entende que deve desenvolver ainda mais, se você entendeu a importância dessa lição de Jesus. Primeira lição é: busque conhecer e se aprofundar nas bem-aventuranças. Faz o seguinte essa semana: leia cada uma delas essa semana, vá na internet, pesquise, se aprofunde. Se você tem uma Bíblia de estudo, queira saber mais sobre cada uma dessas bem-aventuranças. Leia, aprenda, busque conhecer e assimilar cada uma das verdades ligadas a essas bem-aventuranças. Ouça essa mensagem novamente e vá ouvindo cada uma das virtudes e se aprofunde nisso. Segunda atitude bem prática: verifique quais são as suas bem-aventuranças fortes e as bem-aventuranças fracas. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Onde você está indo bem e onde você está indo mal. Não adianta você dizer, eu sou super pacificador, mas você não tem mansidão. Não tem um contraste aí. Sou um pobre de espírito, mas tem problema numa outra lá, não tem fome e sede de justiça, não chora. Então, faça um levantamento da sua vida, do seu coração, na sua casa, na sua intimidade com Cristo, com o Espírito Santo, e fale: Senhor, onde eu estou indo bem e onde eu estou indo mal? Faça uma verificação pessoal e busque desenvolver cada uma dessas áreas. E por fim, se arrependa caso você note que você tem dado mau testemunho em alguma dessas áreas. Se o Espírito Santo está te cutucando e te fazendo ver, poxa, eu não tenho praticado isso, se arrependa, peça perdão a Deus. Talvez, se você ofendeu alguém, procure essa pessoa para se reconciliar, mas não deixe essa lição passar, porque disso depende a autenticidade da sua vida cristã. Ainda nesse terceiro ponto, se lhe parece pesado demais as bem-aventuranças, talvez você deva avaliar se de fato você está em Cristo, se de fato você é um novo crente, porque essas bem-aventuranças são do povo de Deus, são dos servos do Senhor. E se essas bem-aventuranças te parecem tão longe, uma realidade inatingíveis, talvez a primeira coisa que você tem que fazer é se render a Cristo e aceitá-lo como seu Senhor e Salvador, e daí você vai receber poder no Espírito Santo para viver essas verdades. Então, se você é cristão e tem feito coisas erradas fora, se arrependa. Mas se você se diz cristão ou nem é, e vê as bem-aventuranças como um alvo inatingível, renda-se a Cristo, converta-se genuinamente, e verificando se de fato você é um crente em Jesus, para que na dependência do Espírito Santo, você possa obedecer e viver as bem-aventuranças. Um olho na realidade, um olho na eternidade, sem perder as oportunidades. Que Deus nos ajude.